Olá, caríssimas pessoas. Estamos aqui em mais um ArtaCast. Estamos no nosso 3º episódio. Quero agradecer muito a presença de vocês, estarem acompanhando a gente aqui, seja no podcast completo, seja curtindo as pílulas. A gente hoje tem 2 convidadas extraordinárias, mas antes de eu apresentar as nossas convidadas, eu quero agradecer ao nosso parceiro, que tem esse espaço que a gente utiliza, que é Urban Media House. E fica aqui a dica, se precisarem de uma produção dessa natureza, contem com a parceria do time do Christian Costa. E a gente vai falar hoje sobre gestão de pessoas na área de saúde. Eu venho há um tempão querendo falar sobre isso, em especial por tudo que a gente passou na pandemia. E aí não podia deixar de trazer 2 convidadas extraordinárias que estão aqui conosco. E a gente vai trocar ideias. Você já conhece a nossa modalidade de brincar aqui com o conhecimento, de construir conhecimento juntos. E é isso que a gente vai fazer em mais um ArtaCast. Eu recebi do meu time de marketing a orientação de dizer que se você não curtir esse podcast, não ativar, não se inscrever no canal, sua empresa fica 6 dias sem faturar. Se vocês quiserem correr esse risco, tá valendo. Eu não recomendo que corram risco. E para potencializar esse resultado, compartilha o link com a sua rede aí, tá certo? Meninas, bem-vindas. André Aragão, Jaciana Brasil. Feliz de vocês terem aceitado o convite para o nosso ArtaCast. Vou apresentar brevemente vocês, mas vou deixar depois vocês se apresentarem, tá certo? E já deixo vocês se apresentarem respondendo a minha primeira provocação. Andréa Aragão é administradora e é gerente de RH da Aulis Psiquiatria, que é referência em psiquiatria na região Norte e Nordeste. Temos a felicidade de sermos parceiros aí há 6 anos nesse projeto. E Jaciana Brasil é gerente de RH das empresas do grupo Medicol e a LevMed, que também é referência no Nordeste como representação, distribuição de equipamentos médicos hospitalares, né, de produtos médicos hospitalares. Isso. E que também a gente tem uma felicidade enorme de participar desse projeto. Meninas, eu trabalhei em São Paulo antes de abrir, né, de fundar a Arta, e identifiquei uma fragilidade enorme na área de saúde. A principal fragilidade que eu identifiquei naquele momento dizia respeito à liderança. São empresas que, na sua maior parte, vêm de estruturas familiares, de modelos mais restritos, mais fechados, sem uma estrutura de profissionalização. E lá atrás, em 2009, eu olhei para aquilo e disse, uau, a área de saúde é uma área que precisa de um RH estratégico, de uma atuação estratégica em RH. Então, eu quero ouvir vocês, dar boas-vindas mais uma vez, pedir que vocês se apresentem e contem como é que vocês percebem isso na experiência de vocês. Se essa percepção que eu tive em 2009 faz sentido e como é que vocês têm lidado com isso no dia a dia. Vamos lá, Dea? Vou começar por ordem alfabética, tá certo, Jaci? Vou fazer a ordem alfabética. É justo. Dea, bem-vinda. Muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento. Eu estou há 15 anos no mercado de RH e, de fato, essa sua fala é uma fala que nos remete ao nosso dia a dia, né? Porque, assim, a área de saúde é uma área que a gente tem muito foco na excelência técnica, né, da nossa equipe. As coisas vão acontecendo numa dinâmica aí, louca e apaixonante, né? Então, assim, a gente tem muito apreço, muito investimento em formação técnica dos profissionais que atuam. E aí, talvez a gente tenha aí um processo um pouco mais lento na questão da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas ainda é algo que está caminhando, né? E aí eu já falo assim, não como porta-voz de ninguém, mas assim, é uma constatação de muita gente que trabalha na área de saúde, né? A gente vai investindo tecnicamente nos profissionais, mas a gestão a gente ainda vai caminhando. Né? A gente ainda vai criar referência, modelos de gestão que sejam referência na área de saúde. Então, isso ainda faz muito sentido. Apesar de você ter vivido isso em 2009, a gente está em 2022, mas a gente ainda vive essa realidade. Ou seja, temos muito campo para trabalhar. Muito! Essa é a parte boa, porque aí a gente é absorvida, né? A gente consegue colocar o que a gente tem aí à disposição das empresas, né? Exato. Jaci, e aí? Acho que a André roubou todas as minhas Vocês são segmentos distintos, mas similares, muito parecidos, né? Muito exatamente, parecidos. Exatamente. Bom, eu tô no RH um pouquinho mais de 15 anos, mas nesse mesmo ritmo. E, assim, a última frase de André fala muito.
o que você viveu em 2009, nós estamos em 2022 e ainda percebemos muito isso. Uhum. E quando eu falo que ela foi muito no cerne da coisa, na área de saúde a gente percebe muito foco na excelência técnica. Então, é muito investimento em treinamento, em excelência, nas competências técnicas, né, nas competências do dia a dia, de fato, na tarefa executada pelos colaboradores, mas a gente tem pouco olhar para essa parte de gestão de pessoas. Uhum. E não só na área de saúde, mas eu acho que de modo geral, claro que na área de saúde a gente percebe isso mais forte, mas de modo geral a gente percebe que a falta desse olhar para a gestão de pessoas, a falta desse olhar para a importância de ter colaboradores motivados, envolvidos, treinados relacionados às suas investimento nas suas competências comportamentais, elas interferem diretamente na produtividade da empresa, no crescimento da empresa, né? Então, a gente ainda sente muita falta mesmo desse olhar mais voltado para as pessoas, né? Para as motivações delas, para o desenvolvimento do potencial delas e não só, né, saber mexer uma caneca de lugar. Sim. Né? A sensação que vocês me passam e que eu percebo na execução dos projetos nas empresas é que a atividade fim, ela é muito fortalecida. Muito, né? Muito. Ela é muito referenciada. Vocês estão em empresas de destaque. E a gente olha para outras empresas, as empresas onde vocês atuam são referência nas suas áreas de atuação. Então, a gente olha para isso e se a gente desdobrar em outros cantos, a gente percebe esse olhar. Eu lembro que eu fiz há alguns anos, em 2017, eu fiz uma formação para um grande grupo na área de saúde, aqui na Bahia, na liderança, e ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei muito preocupada. Muito preocupada. E eu vou trazer de 2009, vou andar mais um pouquinho, né? Para 2017. A gente fez a formação de todo o corpo de liderança, inclusive a diretoria, e vocês acreditem, para muitos líderes que já atuavam há 3, 4, 5, 6 anos na função, era a primeira vez que eles eram preparados e qualificados para, por exemplo, aplicar um feedback. Muito comum. Aplicar um feedback. Muito comum. Era a primeira vez que eles estavam aprendendo a elaborar um plano de desenvolvimento individual. Uhum. Ou seja, pegar o resultado de uma avaliação e entender o que eu faço com aquilo, entender como eu estou. Sim. E o que é que eu vou definir de estratégia. Eles não tinham ideia do que a gente estava falando. Então, descortinamos um mundo. Sim. E aí eu saio com a reflexão, mas como assim? Como é possível? Como no dia a dia eu estou cuidando da minha galera, dos meus liderados? Porque Sim. eu estou falando de ferramentas na gestão que são muito básicas, porque a gente que vive isso entende o quão básico, mas o quão essencial é um feedback, né? Então, assim, estamos muito, vivemos muito isso no dia a dia, né? Eu quero só fazer um recorte que eu considero importante para a gente deixar aqui de reflexão. Ou de aprendizado, né? Eu sempre trago que a proposta desse nosso momento é deixar algum tipo de reflexão para que as pessoas pensem como elas podem aproveitar isso nas suas carreiras, né? Como é que vocês lidaram na pandemia? Porque vocês não podiam parar. As empresas de vocês não podiam parar. Aqui a gente está falando de um centro de saúde mental e que eu acho que a saúde mental nunca foi tão trabalhada, falada, provocada, porque a gente ficou meio doidinho. Quem não era, ficou um pouquinho, né? De maneira geral. E você, quando você olha para a estrutura do negócio que você cuida, suas pessoas, os hospitais, as entregas, o fornecimento, como é que vocês lidaram com isso internamente, na gestão de pessoas, para não deixar a bola parar? Fábio, lá onde eu trabalho, a gente funciona 24 horas, a gente tem uma demanda enorme, né, naturalmente, né, como você falou, o tema de saúde mental está em voga desde a pandemia, mas muito antes disso a gente já tem um volume aí de atendimento elevado. Né? Com esse cenário de pandemia, a gente ficou de cabelo em pé, né? No primeiro momento, o que é que a gente vai fazer? A gente não conhece o vírus, o medo do vírus chegar, né? Contaminar pessoas, contaminar nossas equipes, a gente não pode parar, né? E o paciente, como é que ele vai lidar com essa situação? A gente está atuando ali de frente com o paciente. Então, a gente precisava
ter muita clareza do que a gente ia fazer. Então, tivemos algumas reuniões aí que foram fundamentais para o nosso sucesso durante a pandemia, que a gente tinha um objetivo, que era garantir a segurança do ambiente que a gente trabalhava. Então, a gente adotou protocolos de segurança diversos, né? A gente, na nossa estrutura, a gente tem capacidade para 60 pacientes internados, e esses pacientes, eles recebiam visita dos familiares. Com a pandemia, acabou a visita, né? Porque a gente tinha que criar formas de barrar o vírus. Então, a partir do momento que eu libero a visita, eu deixo uma brecha para o vírus chegar. Então, a gente, primeiro passo, suspendeu as visitas e tivemos que lidar com o vírus, a angústia do paciente, em querer ter contato com a família e não poder, né? E aí essa maravilha que é a tecnologia de permitir as visitas virtuais, né? A angústia deles não saberem o que está acontecendo, não entenderem, né? E de repente a gente está aqui sem máscara e de repente olha para o lado, todo mundo tem que andar de máscara, tem que andar cheio de EPI, de luva, né? Então, assim, foi bastante desafiador, né? Por outro lado, a área de saúde tem uma coisa que me fascina, me apaixona, porque as pessoas que trabalham ali naquela atividade fim, você percebe a paixão, o compromisso com o que escolheram. Então, em momento nenhum, a gente teve alguém que fez assim, não vou porque eu tô com medo. E esse era um dos nossos medos, né? De chegar, poxa, vai chegar aqui um momento que o colaborador vai virar para mim e vai dizer, olha, eu não sei o que é, não quero sair. Existia muita questão, né, política de dizer, não saia, fique em casa, o vírus vai te pegar. E a gente não podia, né? Então, a gente teve muito receio. Por outro lado, a gente tinha esse comprometimento da equipe. Então, a todo instante, a equipe estava ali firme e forte, tomando todos os cuidados, né, para que a gente conseguisse, de fato, manter. A gente teve um sucesso, eu considero. A gente teve, claro, né, como todo mundo, colaboradores contaminados, mas isso não prejudicou de maneira alguma. A gente teve um índice de contaminação baixo de pacientes, né? Então, acho que tudo isso atrelado muito àquele objetivo inicial, que era manter o nosso ambiente de trabalho seguro, né? E a gente continuar prestando o serviço de excelência que a gente se propôs. Claro. Então, acho que isso fez toda a diferença, né? E a partir daí a gente vê aquilo que é a nossa paixão, funcionários engajados, colaboradores ali sabendo qual é a sua missão, o que é que você veio fazer, por que você está aqui, né? A gente teve uma experiência que é um exemplo que eu gosto muito de trazer quando eu faço essa reflexão. Um colaborador que trabalhava em 2 hospitais, e lá ele trabalhava com numa ala específica que a gente tem pacientes idosos e crônicos. Sim. Então, ele chegou pra gente e fez assim, eu vou abrir mão de onde eu estou, porque eu não posso colocar em risco os meus velhinhos. Então, assim, eu fico arrepiada até de me lembrar, porque é encantador. Isso é encantador. Né? Ele estava ali muito seguro do que era, o que ele precisava fazer, né? Então, é isso que a gente aqui, enquanto área de RH, poxa, a gente entende, não, esse colaborador aqui, ele está totalmente engajado, né? Ele está totalmente motivado, mesmo num cenário desafiador, porque nosso trabalho é ali o dia a dia com a pessoa. Sim, né? E claro. no cenário de pandemia, não posso mais encostar em ninguém, né? Tem que tocar. Não vou poder mais ter... Mudamos os cumprimentos. Não posso mais abraçar. Imagina o brasileiro e o baiano sinestésico Meu na Deus, essência. Exatamente. Que abraça De repente todo a mundo. gente se abraça e diz, opa, não chega. Então, acho que, assim, o objetivo da gente estava muito claro. E a gente tem a felicidade de ter uma equipe muito comprometida e muito certa do que precisa ser feito. Então, acho que esse daí foi uma grande lição desse período. Que maravilha, Déia. É encantador. Esse depoimento no final é encantador. Encantador. Foi maravilhoso. E aí, Jace, você? Então, Uma galerona, né? Vocês têm quantas pessoas, né? Mais ou menos quantas pessoas sob a gestão da sua área de pessoas? Cerca de 280. a gente trocou figurinha aqui antes, tá mais ou menos tá na parecido, mesma faixa, né, mesma Jace? faixa, a gente está com uns 270, Aham. por aí, juntando as duas empresas, no Sim, caso. sim. Como ser humano, eu acho que eu vivenciei o que todo mundo vivenciou. Claro. Né? Que realmente a gente não sabe até hoje, na verdade. verdade. O que é que a gente passou e ainda está passando, né? Muito feliz estou de poder estar sem máscara, mas a gente ainda está vivendo
o resquíciozinho disso, e a gente não sabe dizer até hoje ao certo, com certeza, sobre o que a gente passou. Então, como ser humano, eu estava vivenciando aquele momento. Eu queria trazer uma coisa muito importante, como gestora de RH, que foi uma experiência, eu particularmente acho que o RH sofreu um pouquinho mais, assim, o dobro. Sim. Porque a gente vivencia o seguinte, a gente tem que ter todas as respostas. Então, é um cenário que ninguém sabe de nada, inclusive a gente, mas todos os colaboradores querem sua orientação Sim. e querem saber o que fazer, e você tem que saber ensinar o que eles vão fazer, como eles vão agir. E não é uma coisa, né? Eu estava aqui com a Andréa antes um pouquinho, a gente dividindo sobre a questão de RH e departamento pessoal, e não é departamento pessoal, não é 2 mais 2 é igual a 4. Exato. Tudo é muito subjetivo. Então, a gente teve situações muito fáceis, assim, mais fáceis de lidar e de orientar. Não, tranquilo, você vai fazer assim, vamos fazer assado, tal. Mas a gente teve experiências de, o que é que eu faço? O que é que eu oriento, sabe? Então, eu acho que a gente sofreu um pouquinho essa carga, né? De ter que estar preparado de como orientar. Inclusive, eu também tive a felicidade que a Andréa compartilhou, de todos os nossos colaboradores estavam todos muito engajados. É um cenário de que a gente não pode parar. A gente entrou com uma parte da equipe em home office por um tempo, né? Em teletrabalho por um tempo, mas uma parte que era possível, né? E outra parte não é possível. Você tem uma parte que está nos hospitais, né, Jéssica? Exatamente. Nos centros cirúrgicos, eu tenho né? uma parte que entra no centro cirúrgico, né? Porque diferente de André, a gente não tem a lida com o paciente direto dentro do local de trabalho, dentro da empresa. Mas a gente tem a equipe que participa dos procedimentos cirúrgicos, auxiliando a equipe médica quanto aqueles equipamentos que estão sendo utilizados, enfim, então fazem o trabalho de assessoria técnica. Ou seja, estão na linha de frente, né? E naturalmente todo mundo muito preocupado e procurando saber como é que a gente faz e como é que a gente se protege. E estamos falando de pessoas que ajudam, de alguma sorte, a salvar vidas. Sim. Inclusive essas vidas que estavam comprometidas por conta da Covid. Então, não tinha como dizer para essas pessoas que elas vão parar, né? E a gente teve um índice de contaminação na empresa muito grande, muita gente contaminada, sobretudo por isso, porque eram pessoas que iam para o hospital, voltavam e aí tinham que encontrar com as nossas equipes internas, de alguma sorte trazia o vírus, às vezes estava sintomático, então, por mais que a gente fizesse todo o protocolo de segurança, era praticamente impossível a gente conter isso. Mas, graças a Deus, poucos casos graves, né? A gente não teve nenhum óbito, né? Não de colaboradores. Infelizmente, nós tivemos colaboradores que tiveram, né? Situações de óbito na familiares. Família. Isso. Mas tivemos 2 colaboradores que chegaram a nos preocupar um pouquinho, assim, sabe? Sim. Que toda a diretoria, toda a equipe, todo mundo torcendo por eles e a gente fazendo contato com o familiar e, sabe, só de lembrar, acho que porque foi um momento de eu lidar diretamente, assim, sabe? Isso me emociona. Sim, porque, nossa, é um colaborador que eu não tenho uma relação pessoal. Claro. Né? Mas a gente pensar na possibilidade de perder, né? Sim. Então isso me emociona um pouquinho, peço desculpas. Não, mas isso é RH, isso é gestão de pessoas. Jace, a sua fala traz uma coisa que eu ouvi no congresso da BRH. Nós fomos submetidos na pandemia a uma questão muito interessante. A gente teve que cuidar de todo mundo, mas quem cuidou do RH? Não é? Porque a gente teve que cuidar dos outros e cuidar da gente. Exatamente. Foi o início da sua fala, remete muito a isso. E é isso que é uma ação estratégica, é esse pensar de acolhimento, é esse pensar de posicionamento, de proatividade, de estar à frente, mesmo quando você não faz a menor ideia do que fazer. Né? Né? Exatamente. Como a gente, porque as nossas pessoas precisam da gente.
A gente escolheu uma área de serviço. Exatamente. A área de saúde é uma área de serviço. Então, a gente está brincando aqui de duplicar o sentido do serviço. Exatamente. Né? Pelas áreas onde vocês atuam, e eu atuo, né, como parceira nos negócios. A gente atua em muitas empresas da área de saúde. Sim. E é uma área de serviço dentro de uma área de serviço, né? Então, eu não tenho dúvida que esse time todo, e quero deixar o meu reconhecimento, né, fechando esse primeiro momento aí de passado, para a gente brincar aqui daqui a pouco de futuro, mas deixar, né, na figura de André e na figura de Jaciana, que são profissionais da área de RH, na área de saúde, o meu reconhecimento, a minha admiração e a minha gratidão a todos esses profissionais, a todo o time da área de saúde que atuaram de maneira extraordinária e que continuam atuando, né? E aos times de RH pela força, né? Pelo enfrentamento, quando também passavam por tudo aquilo que todo mundo estava passando. Exatamente. Mas que precisavam estar se mostrar forte, de outra forma, né? De outra exatamente. forma. Então, fica aqui esse dengo, esse mimo de gratidão, de reconhecimento e de respeito a esses times, né? Eu falei com vocês, meninas do congresso. Esse ano a gente voltou a ter o congresso presencial da BRH. É verdade. Do ano passado nós passamos 2 anos online. Foi um negócio muito diferente, construir conhecimento daquela forma, né? E não tem jeito. O povo latino é assim, o brasileiro é assim. Esse ano foi em abril e foi uma coisa. A gente tinha 4.500 pessoas. Foi algo extraordinário, né? Então, se falou um pouco sobre isso e resgatou isso um pouquinho. A grande pauta do Congresso esse ano, sem sombra de dúvida, uma das principais foi a ESG. Está em todas as mesas, né? A pauta ESG está em todas as mesas de RH. E a gente falou um pouquinho de futuro, né? Os painéis, os convidados falaram muito de futuro. Aqui no bastidor, eu estava brincando com as meninas que eu tenho um medo danado de falar de futuro, fazer futurologia, porque a gente tem sido surpreendido e a pandemia ensinou muito isso pra gente, né? Então, mas vamos brincar, vamos só brincar. Como é que é a nossa ideia? É deixar amorosas provocações e reflexões e não é trazer um mapa de certezas? Então a gente vai trocando conhecimento, né? Quando a gente pensa, se a gente pudesse dizer o seguinte, pensando de maneira geral, primeiro uma coisa bem ampla, depois a gente vai detalhando. Qual é, após todo o aprendizado que a gente teve aí na pandemia, meninas, na opinião de vocês, o principal desafio em gestão de pessoas na área de saúde? Daqui para frente agora. O que é que essas empresas precisam efetivamente entender e fazer diferente? O que é que o segmento de saúde precisa entender e fazer diferente para se posicionar, eliminando, minimizando, tratando esses gaps que a gente conversou lá do passado? Daqui para frente, como é que vocês veem isso? Fábio, eu acho que essa é uma bela provocação. Acho que a primeira lição, né, que a gente tira desse movimento todo que a gente viveu é a nossa capacidade de se reinventar, né? Porque a gente precisou, como já se falou, a gente viveu um cenário de incerteza e a gente precisava ter respostas. Então, a gente precisou se reinventar. Então, eu tenho que ter a minha equipe ali na linha de frente, atuando com o paciente. Se ele se afasta, se ele fica doente, enfim, o que quer que aconteça, eu preciso recrutar, por exemplo. Como é que eu vou fazer recrutamento? No cenário de pandemia, não posso aglomerar, né? Então, foi preciso repensar modelos, né? Sim. Então, acho que essa é uma grande lição que a gente tira. A gente estava ali muito habituado a um processo que a gente criou, desenvolveu e que estava rodando bem. E, de repente, é um cenário de incerteza e você vai fazer o quê? O trabalho não pode parar, né? Então, a peteca não pode cair. Então, acho que a primeira lição que a gente pode tirar é essa capacidade de se desafiar, né? Hoje eu faço assim, faço bem assim, mas agora o jogo mudou. Agora você não tem mais o componente ali físico. Como é que você vai fazer? Como é que você vai garantir a entrega? Então, essa capacidade de se reinventar a todo tempo. Acho que essa é uma grande lição. Perfeito, muito bom. E aí, Jaci, daqui para frente, o que a gente tem que cuidar para... Eu vou, me perdoem ser talvez até um pouquinho redundante, mas eu vou voltar para a sua provocação inicial. Eu acho que o desafio é ter um olhar, eu acho que o momento, né, a pandemia provocou isso, como você falou, da gente falar sobre saúde mental. Sim. Então, eu acho que
é importante as empresas terem um olhar para isso. Porque a gente está falando de pessoas e não de robôs. Sim. E a área de saúde exige muito dos profissionais, de modo geral. Então, por exemplo, no meu caso, a gente é uma empresa distribuidora de produtos médicos. Então, eu tenho, a equipe que está lá fora, nos hospitais, mas eu tenho aqui a equipe da logística, que vai separar o material hospitalar para poder levar para o hospital e tem que chegar a tempo. E rola algumas coisas assim, tipo... paciente está na mesa da cirurgia, se você não chegar em 15 minutos, morre e tal. Meu Deus! Então, assim, eu tô que falando... loucura! Né? Então, eu tô falando de uma equipe logística, tem um trabalho de cunho mais administrativo, mas que está sofrendo uma pressão absurda. Então, eu não posso ter um olhar para uma equipe que está sofrendo uma pressão desse nível... eu preciso ter um olhar de mais cuidado. Sim. Então, eu acho que as empresas precisam focar um pouquinho mais nesse pensamento, porque a gente só pensa, poxa, não funcionou, tem que levar o produto, vai e tal, mas a gente não pensa como é que tá a cabeça dessas pessoas que estão sofrendo essa pressão. Elas estão preparadas para lidar com isso, né? Como você falou, você vivenciou... em 2009, empresas falando pela primeira vez, gestores falando pela primeira vez de feedback. Então, imagina que realmente é esse cenário. A gente tem muito de empresas de cunho familiar que os gestores estão lá, mas nunca foram preparados para gerir, para falar de feedback, para pensar na motivação da equipe. Então, naturalmente, a gente vai ter pessoas que não estão tendo esse cuidado. Sim. Né? Não é uma culpa, não, é a gente... Por preparo. É preparo, é a gente saber que tem que preparar agora, é a gente ter esse olhar. Então, eu acho que esse é o principal desafio, a gente ter um olhar mais voltado para as pessoas, não só na atividade fim, né? Como você disse, eu acho que esse é o maior desafio, sobretudo na área de saúde, porque realmente existe uma pressão muito grande na nossa mente, né? Na parte mental. Então, eu preciso estar saudável fisicamente, externamente, mas a cabecinha também precisa estar cuidada. Eu quero que a gente pense agora, meninas, no seguinte. Vou puxar a sua fala para falar de um elemento fundamental. Andréa trouxe isso um pouquinho no exemplo que ela trouxe do trato da pandemia. Você falou disso agora, da importância do clima e do engajamento. Isso. Né? Clima organizacional e engajamento. Eu lembro que no passado... essa é uma primeira coisa assustadora. A gente fala no passado, mas não era o passado. Porque você entra em um monte de canto. Foi ontem. Né? Você ainda entra em um monte de canto e as pessoas ainda tratam ou avaliam o clima como um evento. Então, assim, eu elejo o momento do meu ano, eu vou lá, escuto todo mundo, né? Faço uma pesquisa. E aí várias coisas acontecem. Tem empresas que levam esse evento muito a sério, apesar de que na Arta, por exemplo, a gente entende clima como um processo e não como um evento. Né? A gente tem uma estrutura, uma metodologia para medir continuamente clima. Sim. Mas ok, tem algumas empresas que ainda tratam como evento, mas tratam de maneira séria. Então, apuram, avaliam as questões, montam estruturas de plano de ação, de plano de desenvolvimento, envolvem as pessoas e vão ali construindo as ações corretivas ou as ações preventivas para tratar o elemento clima. Outras fazem aquilo, olham para aquilo e dizem, tá bom, né? Deixa aqui. E outras olham para aquilo e ficam perguntando, mas quem foi que disse isso? Né? Ai, meu Deus, quem foi? Por que disse isso? Por que falou isso da liderança? Então, assim... Meninas, eu quero que a gente pense agora muito em quem está na área de saúde, quem está começando agora, né? Vocês têm uma trajetória aí. Eu não posso ficar falando do tempo, porque vocês podem não querer associar a idade, né? Melhor não. Eu já entrego a mim, o povo todo já sabe, né, gente? Ano que vem é meio século de vida. Então, se vocês assistirem esse vídeo em qualquer outro momento, isso fica na rede, né? Então, estamos em 2022. 2023 é meio século, mas eu vou poupar as meninas disso. Mas vamos pensar no seguinte, quem está começando agora na área de saúde, né, ou quem tem vontade de atuar na gestão na área de saúde, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o clima organizacional? Né? Ou seja, o que é que vocês entendem e dão dicas de melhores práticas para cuidar de clima? O que é que vocês acreditam que faz sentido? O que deve ser feito e o que não deve ser feito para a gente cuidar do clima? Muita gente ainda pensava que cuidar de clima e fazer pessoas felizes era porque é legal fazer pessoas felizes.
isso tem a ver com o resultado da organização, com a grana que as empresas põem no bolso. Sim. Como é que vocês veem isso? O que é que vocês deixam aí de recomendações, de orientações? O grande desafio para mim sobre clima é a questão da liderança. Eu não perco esse ponto, né? Porque se eu tenho líderes engajados com o seu processo, com os seus resultados, naturalmente eu vou desdobrar isso para minha equipe. Então, se a gente parte de um ponto básico, que é a comunicação com a minha equipe, né? Eu hoje tenho um funcionário novo na minha equipe, ele é maravilhoso, faz um serviço fantástico, e aí daqui a 2 meses o desempenho dele começa a cair. Não quero, vou falar com a RH, vamos trocar, não dá mais certo. Erro de seleção. Tem problema nessa seleção aí. Cobra pro isso, RH. né? Onde estava o RH que não viu isso? Como pode contratar um funcionário? Como é que contrata alguém assim que começa bem e não está bem, né? Então, acho que a liderança aí tem uma responsabilidade muito grande, porque o clima, a gente olhando de uma esfera mais ampla, claro, a empresa, a gente tem as premiações, né? Melhores empresas para se trabalhar, o clima saudável, mas assim, cada líder tem responsabilidade, né, por suas equipes. Então, por que eu chego em uma empresa e eu vou em um setor e eu pergunto como é trabalhar aqui? A pessoa vira e fala, maravilhoso, é fantástico, eu tenho prazer de vir aqui. E eu vou para outro setor e a pessoa diz, todo dia antes de vir para cá eu fico rezando, meu Deus, me dê força. Então, né? Que desespero! Desesperador. Então, aí eu acho que convocar realmente o líder para esse tipo de iniciativa, porque a gente também tem muita fantasia de que a gente trabalhar clima organizacional é a gente trabalhar com orçamentos milionários, e às vezes a solução está ali na nossa mão, são ações pequenas que a gente faz no dia a dia, né, que a gente pode transformar um ambiente. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, não vou dizer há quanto tempo para não entregar a minha idade. Já pacificamos esse ponto. Que eu fazia uma coisa super simples, mas dava tanto resultado, era impressionante. Eu trabalhava na área de call center, e a área de call center também é uma área muito dinâmica. Então, era uma época que a gente tinha 100 operadores, e a gente trabalhava nas condições um pouco adversas, né? Uhum. Então, tinha muita pressão, enfim, um volume de ligação muito grande, e a gente precisava dar conta ali, atender aquelas metas. E eu percebi uma tensão no ambiente, apesar de ter ali um engajamento de alguma maneira ali latente nas pessoas. E aí eu comecei a pensar, poxa, o que eu posso fazer para ficar diferente? Então, eu tive um trabalho manual daqueles que a gente gosta. Fiz umas plaquinhas, tipo o termômetro do dia. Então, eu preparei, botava em cada baia. E aí, quando eles chegassem, a obrigação do dia era botar ali a plaquinha. Então, tem lá, eu tô super feliz, tô radiante por estar aqui. Hoje eu tô de saco cheio, hoje eu não tô sentindo nada, eu simplesmente estou aqui. Então, eu tinha lá uma série de plaquinhas para eles escolherem. Fábio, a hora que eu passava pra, tipo, apurar como é que tava o termômetro das baias. Olha aqui como eu tô muito feliz! Ou não, poxa, eu tô arrasada, não sei o quê. Chamava pra conversar, né? Às vezes a pessoa só queria ali ter um momento de desabafo, né? Às vezes a pessoa tava vivendo algum dilema pessoal. E aí isso acabava transformando. Então as pessoas ficavam. Aí chegou um momento que eu falei, não, chega de plaquinha. Não, você não pode tirar nossas plaquinhas. Nem brinque. Então, esse exemplo é porque assim, eu tinha recurso para fazer? Não tinha. Mas era uma coisa simples, uma ação simples que dava um resultado, as pessoas gostavam, né? Então, acho que às vezes a gente tem essa fantasia. Às vezes a gente quer uma Ferrari, mas a gente nem aprendeu a dirigir ainda, já tô querendo uma Ferrari. Claro. Né? Então, vamos devagar. Então, acho que às vezes as ações que a gente consegue fazer, a gente fica muito limitado, pensando que a gente precisa fazer algo tão grandioso. Não, a gente pode simplesmente estabelecer relações, reuniões periódicas com as equipes, reunião de integração com os setores, vamos fazer uma troca com as equipes, né? Pegar o financeiro, passar um dia no RH, o RH um dia no financeiro, né? Fazer um café da manhã, fazer um happy hour, né? Proporcionar pequenas ações. Então, eu vou fazer uma capacitação ali
não é formar tecnicamente, mas ele vai entender, poxa, eu tenho dificuldade com a área financeira, eu vou passar um dia ali com a área financeira para entender como é o fluxo dele, né? E isso, naturalmente, eu vou melhorar a relação. Isso, Perfeito. naturalmente, vai melhorar o meu clima. Então, acho que o caminho é a gente pensar soluções que estão nas nossas mãos. Por isso, essa necessidade da gente se provocar e se reinventar a todo tempo, né? As ferramentas estão aí, são maravilhosas, mas em grande parte das empresas a gente não tem o recurso, a gente dividiu aqui, ai meu Deus, tem tanta coisa maravilhosa pra gente fazer, mas às vezes a gente não consegue, né? Mas assim, e o que a gente consegue fazer? Por que a gente não se provocar nesse sentido? Perfeito. Muito bom, Néia. Maravilha. Caminho para cuidar de clima, minha Eu querida. acho que quando eu chegar hoje na empresa, os nossos gestores lá vão me colocar para fora, porque eu vou provocar eles um pouquinho. Que ótimo! Vou provocar eles um pouquinho. Não pode colocar gerente nem a consultoria para fora, hein? Pelo amor de Deus. Não, Não tá pode tudo dar bem. fim nas dois. Não, ninguém vai para... Pelo amor de... Ai, gente, aí, ó. Essa é a primeira coisa. Gente, coitada da gerente de RH, que sempre é vista como uma pessoa que vai demitir. Ninguém lembra que a gente Que a gente contrata, promove, que a gente treina, qualifica, promove, né? é, Faz dá festas mimo, legais, faz dá festas mimo. legais, exatamente. Ai, gente, só toma porrada, gente. Só. Vou brincar de novo. Brinque. De que eu vou chegar hoje na empresa e os nossos gestores vão puxar minha orelha, né? Porque eu vou provocar eles mais um pouquinho, puxando também o gancho aí da fala da Andréia, mas eu queria fazer a seguinte provocação. Que os nossos gestores entendam que o RH é parceiro de vocês, né? Então, sim, a gente precisa eu acho que ter um foco principal na liderança, eu acho que é o principal foco de clima organizacional, porque não adianta, né, a Andréia tá fazendo lá as plaquinhas e tudo mais, há um esforço muito grande do RH tentar melhorar o clima organizacional, mas a gente precisa pensar em clima organizacional como um todo. Não adianta só Perfeito. o RH dar um mimo, né, e o colaborador está insatisfeito porque o gestor não chama ele para dar um feedback e dizer se está tudo bem ou está tudo ruim, né, se precisa melhorar alguma coisa, de conversar, de ter uma relação, né. Há pouco agora eu me emocionei por algumas situações que a gente teve na empresa e eu falo aqui literalmente para vocês que eu tô falando de pessoas que eu não tenho nenhum vínculo pessoal. Sim. Foi realmente a situação de você se colocar no lugar do outro, sabe? De pensar, poxa, o que é que o outro tá passando? Então, é importante a liderança pensar nisso, né? Mas qual é a provocação que eu vou fazer para vocês? É pensar o RH como parceiro. Eu brinco muito lá, né? Por favor, não vou entender isso de forma pejorativa, mas eu brinco, me usem! Me usem, pelo amor de Deus, me usem! A gente não é inimigo, né, Jaque? A gente não é o inimigo. Então, assim, no lugar de, poxa, o RH tá vindo com aquela história chata de clima organizacional, de feedback, de não sei o quê, de deixar meu colaborador motivado, ao invés de entender isso de uma forma ruim, de que é só uma chatice, não, pensa que no final das contas o seu resultado vai ser melhor. Porque se você tem uma boa comunicação com a sua equipe, se você pensa em clima organizacional, se você pensa em deixar a sua equipe motivada, mas isso eu posso dizer que 2 mais 2 são 4. Isso vai dar uma matemática legal. Sim. Com certeza vai refletir em um bom resultado. Então, essa provocação que eu faço, sabe? De pensar em... Se junta com o RH para fazer esse trabalho. Perfeito. Porque pensar em clima organizacional é muito, muito importante. E eu queria também acrescentar uma coisinha, também puxando o gancho do que a Andréa falou, que é sobre a comunicação. A gente não precisa, às vezes há uma confusão de uma boa comunicação com a minha equipe é uma relação pessoal. Então há uma confusão de que se eu tenho uma boa relação com a minha equipe porque eu saio com eles pra ir no bar. Porque eu sou amiguinho. Eu sou amiguinho. Eu sou bonzinho. Porque eu sou bacana, eu vou passar a mão na cabeça dele. E o RH tá dizendo que a gente não pode puxar a orelha do colaborador. E não é isso. A gente não pode confundir as coisas. A comunicação é que o colaborador se sinta bem informado. É que o colaborador sinta que está havendo um olhar para ele, certo? E não só o olhar de chamar para dar bronca. Sim. É um olhar em todos os sentidos, porque todos nós temos potenciais,
temos excelentes qualidades e também temos as nossas deficiências, mas isso está em todos nós. Está na gerente do RH, está no gestor, está no colaborador. E a gente tem um olhar de saber utilizar bem os talentos deles, né? E entender o que a gente pode fazer também para ajudá-lo nas deficiências. Então, quando o RH está falando disso, não entendam, né? Sim. De uma forma ruim, entendam que é uma forma de te ajudar também. Então, com certeza, a absoluta, com perdão da redundância, é importante ter um olhar para a liderança e a liderança, consequentemente, ter um olhar para o clima organizacional. Começa de lá, começa de cima. Maravilha, maravilha. Meninas, olha só, eu vou contar uma história para vocês, vou compartilhar uma história com vocês. 2. Fechando a fala de vocês, né, e já abrindo para um outro tema. Rapaz, toda vez que nós somos chamados para fazer uma palestra motivacional por uma empresa, eu meio que entro em pânico. Porque é verdade, né? Eu não estou dizendo para vocês que eu não faço e que eu não quero fazer. Não é isso. Mas eu fico muito preocupada com o propósito dessa empresa, o que é que ela quer fazer. E nós na Arta temos uma metodologia que a gente não faz produto de prateleira. Então, toda vez que a gente é convocado para qualificação, a gente vai lá e faz um diagnóstico, entende qual é a realidade e a gente personaliza as ações. E há muitos anos, já tem um bom tempo isso, uma empresa me chamou, no comecinho, 2012 por aí, né? Uns 10 anos isso. Pedindo para fazer uma palestra motivacional. E a gente seguiu essa dinâmica. Eu disse, não, deixa eu entender o que é que você precisa. Aí eu fiz a visita para a empresa e disse, deixa eu conhecer o lugar onde as pessoas trabalham. Quando eu entrei na sala, o ambiente era bem insalubre. Era uma equipe de atendimento. Eles usavam ainda aquelas espumas de abafador de ruído preta, casca de ovo, sabe aquela coisa assim bem... Sim. Rapaz, que era da década de 80. Olha eu me denunciando de novo, né? Mas que as primeiras estruturas de atendimento usavam aquele negócio de espuma de estúdio. As janelas, assim, com plástico preto, filme. O ambiente, ele tinha um banheiro, um toalete que ficava dentro do espaço. Então, as pessoas usavam o toalete e a zoada. Gente, olha, era a visão do inferno, sabe? Mas aí o que mais me chamou a atenção é que do lado da porta tinha um porrete, um pedaço assim de madeira. E aí eu olhei para aquilo e eu sou muito curiosa, assim, né? Em especial numa ação de diagnóstico, eu disse, mas as pessoas foram muito fofinhas, me receberam muito bem, os colaboradores e tal. Aí eu perguntei, mas o que é isso aqui? Ah, é para Bob. Eu disse, Bob? E que é Bob? Bob era um rato, gente. Então, Bob circulava e quando o Bob aparecia, tava o porrete ali para botar a Bob para correr. E Bob já tinha família. E depois eu descobri, tinha nome, tinha família. Porque, agora, vocês... isso pode parecer uma loucura. Aliás, isso é uma loucura. É uma loucura. Mas eu saí de lá e disse... O diretor da empresa ficou bem zangado comigo. Porque eu disse a ele que eu não ia fazer a palestra motivacional. Eu me recusei a fazer. As pessoas precisam de outras coisas. Sabe pirâmide de Maslow? Necessidades básicas. Sim. Eu tenho um Bob circulando pelo ambiente de trabalho. Não adianta eu fazer uma palestra motivacional. Sabe? Então, toda vez que a gente ouve isso, eu fico muito preocupada como você está cuidando das suas pessoas e como essa liderança está cuidando, que é o que vocês trouxeram de maneira brilhante. E o que vocês trouxeram de vivência e de percepção, Harvard já provou. Porque a pesquisa que o Dr. Daniel Goleman fez e o Dr. David Maquila fizeram com o apoio da Reconsult prova o clima organizacional interfere em até 1/3 dos resultados financeiros. Olha, esta minha fala é repetitiva. Eu acho que o povo não aguenta mais ouvir, mas eu estou naquela esperança. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? É uma questão de esperança. Porque vocês não levam isso a sério, algumas pessoas não levam, mas a pesquisa ela é brilhante. Agora, o fato mais assustador é o que causa esse impacto no clima, a liderança. É exatamente o estilo de liderança que mais interfere no clima organizacional, né? E aí eu vou puxar para outro assunto para a gente também deixar essas provocações e reflexões para quem está acompanhando a gente. Como é que a gente prepara as pessoas? Qual é o nosso esforço enquanto RH para qualificar? Porque se a gente está falando que começa na liderança, que interfere no clima, que vai interferir no resultado, a gente entra numa outra pauta de RH, que é qualificação, que é desenvolvimento. Então, o que é que vocês enxergam hoje de principais carências
E como a gente contribui para minimizar esse impacto, né? Como é que vocês enxergam a educação corporativa, a importância dela e como a gente deve cuidar disso? Fábio, eu acho que esse aí é um ponto importantíssimo, porque o que acontece? A gente, enquanto RH, e aí a gente também não pode se eximir da nossa responsabilidade aí, né? Eu tenho uma liderança que, na minha concepção, minha liderança não está preparada. E o que é que eu estou fazendo? Né? Perfeito. Então, eu preciso também sair desse lugar confortável de dizer que minha liderança não está preparada e provocá-los, né? E convocá-los, né? A essa preparação. Então, eu não posso ver o meu líder ali desesperado. Meu Deus, o funcionário, ele não vai, já fiz, já tentei de tudo e ele não desenvolve. Então, ali, ele tá me chamando, ele tá querendo ele tá querendo me usar. Então, ali é a oportunidade. Então, a gente precisa, né, dar esse apoio a esse líder. Mas a gente também tem que saber reconhecer a hora que a gente não consegue ali mais atuar, né, enquanto área parceira. Né? E aí a gente pode usar os recursos que a gente tem, as consultorias maravilhosas que a Arta nos proporciona, para que a gente possa, de fato, trazer um outro olhar, né? Provocar, trazer outras realidades, porque às vezes a gente tem um discurso chato, que porque o RH tá falando, o RH tá falando. Não, vou trazer uma pessoa de fora, para ouvir experiências de fora. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente também se vê no processo, né? O RH, ele precisa ter vou usar a palavra resiliência, né? De não desistir daquele líder, né? Porque a gente vem na área de saúde, isso é muito comum. Eu tenho um líder que ele é excelente tecnicamente. Eu não tenho dúvida da competência técnica dele, mas já na parte da liderança, né, na parte da gestão, ele já não consegue ter a mesma excelência. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar assistindo isso aí? Não. Então, eu preciso convocá-lo, eu preciso provocá-lo nesse aspecto, né, e tentar usar ferramentas. E aí, a gente talvez conte com a diversidade grande que seja o olhar das empresas para isso, né? E aí fica essa provocação, né? A gente precisa parar de olhar o RH como uma área de que tá ali para dar mimo, tá ali para fazer um treinamento que vai estourar a bola e abraçar a árvore. Não é isso, o nosso papel não é esse. Né? O nosso papel é fortalecer as equipes para que a gente consiga, né, alcançar bons resultados. Então, eu acho que o caminho é por aí. A gente conclamar esse líder para a posição, né, que ele deve ocupar. E a gente sair também da zona de conforto, porque às vezes é uma zona de conforto, né? A gente diz, não, ele não tá preparado, ele não quer, ele não vai. Sim, você vai assistir isso. Se ele não quer, ele não vai, e você vai fazer o que com isso, né? Então, acho que a gente também precisa sair dessa zona, se provocar e usar aí as outras possibilidades que talvez não estejam na nossa mão. Sim. Muito bom. E essa questão do sair da zona de conforto, porque a gente está falando de educação corporativa, né? Então, assim, o sair da zona de conforto para a gente também é entender que a gente também precisa aprender novas coisas. Maravilha! Eu acho que isso é fundamental. Eu senti isso na pele, sinto todos os dias, de às vezes me colocar assim, poxa, não adianta eu só cobrar do líder. Eu preciso entender, se não está funcionando dessa forma, talvez eu precise descobrir uma outra forma de conquistá-lo, né? Então, eu acho que é sim importante sair da zona de conforto e a gente buscar também, porque assim, o mundo está mudando muito rápido. Tudo está mudando muito rápido. Então, também muda a forma como a gente vai alcançar esses líderes, né? Então, eu acho que nós, gestores de RH, precisamos também parar de sair um pouquinho da caixinha, de atuar sempre da mesma forma, porque essa forma pode funcionar, pode permanecer funcionando em muitos campos ou muitas vezes, mas pode não funcionar em alguns outros campos e entender, então talvez exista aí uma outra forma da gente pensar, nesse campo aqui eu tenho que agir diferente, e onde é que eu vou aprender isso? Como é que eu vou descobrir isso? Então, a gente também precisa correr atrás desse aprendizado novo, do que é que
consultorias de RH estão trazendo de novo para a Sim. gente, estão buscando lá fora e estão trazendo para a gente mesmo buscar. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? E o segundo ponto é a gente tem que trazer um pouquinho a gente tem que achar um equilíbrio de mostrar a importância da educação corporativa, mas de uma forma mais leve também. Porque, às vezes, o RH traz também como se fosse só uma obrigação, sabe? Faça aquele curso, faça aquilo, participe aqui, assine aqui. E não é isso. É a gente entender que funcionou. Eu vou fazer uma relação até que sair um pouquinho da parte dinâmica do RH e um pouquinho para o departamento pessoal. Eu falo muito isso com a equipe de departamento pessoal, por exemplo. Às vezes a gente explica algo para o colaborador, e aí eu tô falando mesmo daquela parte chata, né? Vocês são generalistas, eu não. Você não então eu sei que é chato pra você. Então, assim, a gente vai explicar, sei lá, alguma coisa lá do contra-cheque. Não adianta vocês se satisfazerem somente com o fato de eu expliquei. Muito bom. É importante a gente saber que ele compreendeu, sabe? Então, aí eu vou trazer essa mesma relação para o lado do RH. Não adianta só eu fazer o treinamento, eu buscar consultoria, eu implantar um sistema novo de gestão de desempenho e dizer para ele, faça porque tem que fazer. Perfeito. Então, é interessante a gente entender que ele entendeu, né? A gente conseguir captar que ele compreendeu a importância daquilo, ajudá-lo a fazer e mostrar para ele como aquilo dá resultado. Sim. Porque a gente é natural, nós somos adultos e todo adulto tem resistência ao novo. Principalmente quando a gente está falando de pessoas antigas, né? Que já estão fazendo daquela forma há muito tempo. É muito difícil dessas pessoas mudarem. Sim. Né? E de entenderem o porquê da mudança. Então, eu acho que a primeira parte é essa. É a gente focar no porquê a mudança. Vem cá, olha, deixa eu pegar aqui na sua mão. Não é só, é obrigatório. O que é que você vai ganhar Tem com que mudar, isso? mas eu vou te mostrar que você vai ganhar muito com essa mudança aqui. E eu vou te ajudar, porque eu sei que não vai ser fácil essa mudança. Né? Às vezes a gente fala... como a gente estava falando aqui com a Andréa, antes da gente entrar no ar, mas... A gente pensa milhares de coisas. Né? O RH é dose. A gente vai dormir, a cabeça tá... Eu poderia fazer aquilo e eu fazer aquela ação. E se eu fizer assim? E se eu conversar assim com aquele líder? E se eu, de repente, entregar isso a ele? Talvez ele me... Será que ele vai... Enfim, a gente fica ali matutando. A gente consegue fazer, sabe, 2 de 10. Das 10 coisas que a gente pensou, a gente vai conseguir botar na prática 2, mas já é alguma coisa. Sim. Já é alguma coisa. Então, tem que ter olhar para os dois lados mesmo. A gente não tá aqui só para falar, porque os líderes... Eu também sou líder. Eu tenho que me ver como um gestor de RH que tá para apoiar os outros gestores, que tá para pensar no colaborador, que também tô para pensar lá na diretoria. Sim, né? claro. Porque o RH tá no meio termo ali olhando... Né? No meio da missa ali, tá olhando o vigário e também o padre, enfim. Olho na missa, eu tô no padre. Mas também tem o olhar de que eu também sou gestora de pessoas, Sim. eu também tenho uma equipe, eu também tenho que pensar nisso relacionado à minha equipe. Então, tem que ter esse equilíbrio. Você estava falando aí dessa coisa de educação. Educação tem, para mim, a mesma relação que o clima. É processo. Sim. E eu vejo um equívoco nos empresários, em especial em situações de crise. Muitas vezes eu vejo as empresas, na hora de um momento mais tenso, vamos acabar com os investimentos em educação. Mas era a hora que não podia acabar. Porque se o meu time não está qualificado, não vai enfrentar bem um momento difícil. Exatamente. Não vai enfrentar a pressão, a dor daquele momento, né? Então, a gente precisa desse preparo. Você falou que a gente não desliga a mente. Eu não sei vocês, mas eu não consigo assistir mais um filme só assistindo o filme. Há muitos anos. Né? Minha primeira formação concluída foi educação. E a gente monta todos os programas de treinamento, a gente cria. Eu estou assistindo um filme, eu já estou pensando, meu Deus, se eu colocar essa cena para aquele cliente naquela empresa...
E eu só devia estar vendo Tom Cruise, gente. Era só isso que eu devia estar fazendo, né? Devia estar vendo Maverick, mas eu já tô. Olha que aula de liderança, olha que aula de trabalho em equipe, olha que aula de superação, olha que aula de visão analítica. E eu já estou pensando nas competências corporativas todas. Eu só devia estar curtindo um cara que aos 60 anos está maravilhoso, né? Um momento feminino no podcast, tá, gente? Top Gun Maverick. Ainda estou fazendo propaganda dele, hein, nesse filme. Mas olha, gente, tá muito feliz e muito alinhado. E é bom a gente discutir isso dessa forma e deixar as pessoas com esse entendimento, porque se a gente conseguir deixar que as pessoas saiam com alguns insights para fazer diferente, considerando as nossas dores e dificuldades, já valeu muito a pena, né? Eu vou para o nosso último tópico desse papo aqui, para a gente depois ir caminhando para o fechamento, que tem relação com os dois primeiros. E que, para mim, é um dos temas mais polêmicos, pelo impacto que ele vai causar no clima e pela necessidade de investimento em educação, que é desempenho. Medir desempenho nas organizações, avaliar pessoas. Eu acredito, como educadora, que a gente tem um grande problema raiz. A gente, sempre que ouve falar de avaliação, já pensa, vou me ferrar. O nosso olhar para a palavra avaliação é: vão me pegar, vão descobrir, vou tomar porrada, vou ser punido. É muito raro, eu não sei se vocês têm essa experiência. Eu ainda não tive com frequência você entrar numa empresa, dizer que vai fazer uma avaliação e as pessoas dizerem: que maravilha! Sensacional! Era o que eu estava esperando. Nossa, era tudo que eu queria, vou aprender muito. Rapaz, é um pavor. Que inventou isso? Pra quê? Vai me mandar embora? Vou perder minha promoção, vou perder meus privilégios. É um pânico. Você tem que fazer todo um trabalho prévio de construção para dizer: calma. A gente está aqui para ajudar, para construir, não é para destruir. Então, a gente veio, infelizmente, isso é fruto da nossa forma, do nosso sistema educacional. Se a gente não tirasse o 10, a gente ficava de castigo, né? Se a gente não passasse de ano, a gente não ganhava presente no Natal. Se a gente tirasse 5, 6, a gente era uma ruína. A gente foi criado a ser avaliado o tempo todo, a entender que a gente não tem como não levar isso para o mundo corporativo. A gente levou, e a gente tem um trabalho enorme de desmistificar isso, né? Então, eu entendo que a gente tem essa dificuldade raiz. Mas nas organizações, eu quero ouvir vocês sobre isso, sim, sobre as dificuldades que vocês... Primeiro, entender como vocês enxergam o processo de avaliação, né, a importância dele. Segundo, as dificuldades que vocês enfrentam e como é que vocês estão lidando com isso para que nós tenhamos cada vez mais avaliações justas, imparciais e meritocráticas, né? Essa semana eu ouvi, mas eu estou aqui há 10 anos e nunca fui promovido. Aí a pergunta é, sim, mas você está entendendo que só o tempo de casa é motivo suficiente para ser promovido? E as entregas, né? E tal, mas aí vou deixar com vocês. Como é que a gente desenrola esse nó? Como é que a gente ajuda aí os nossos colegas de RH que estão enfrentando essa dificuldade na área de saúde a construir soluções melhores? Fábio, eu acho que uma comunicação clara é fundamental para que o processo dê certo. Então, se eu chego hoje e resolvo na empresa que eu trabalho, segunda-feira vou rodar aqui avaliação de desempenho. Pode ser o método mais simples possível, dizer que é bom, não atende. Isso vai gerar o caos. Então, uma comunicação clara é fundamental. E aí, quando eu falo comunicação clara, a gente precisa envolver todas as pontas, né? Eu vou avaliar alguém, esse alguém precisa saber que ele vai ser avaliado. Quais são as regras do jogo? Para eu não ouvir que, eu tô aqui há 10 anos e sequer fui promovido, mas tempo de casa era critério de promoção, né? Então, acho que as regras do jogo precisam estar claras para todos, né? Eu preciso saber quais são as entregas que eu vou me comprometer, qual é o meu prazo, o que é que eu tenho que entregar de competência comportamental, o que é que eu tenho que entregar de meta técnica, né? Uhum. E eu tenho que ter meu gestor preparado para fazer isso, porque senão também é um fiasco. Perfeito. Né? Então, acho que a comunicação clara sobre o processo, né? Um treinamento eficaz sobre como é a metodologia, né? Eu preciso que aquele gestor ele esteja ali plenamente capacitado para usar o instrumento, porque senão eu vou criar um instrumento ou eu vou comprar um instrumento e
eu vou jogar dinheiro fora, porque meu gestor não vai saber utilizar. Uhum. E acho que, aí fazendo já um gancho, né, voltando lá para o nosso tema de clima, a avaliação de desempenho, ela aí caminha muito junto, porque eu estou vendo o meu colaborador ali, eu vou esperar a avaliação de desempenho para eu dizer, poxa, você fez um trabalho excelente. Eu vou esperar o momento do feedback? Opa, por que eu não posso dizer para ele, né? Opa, parabéns, Jaci, seu trabalho hoje foi maravilhoso. Eu tenho que anotar ali o dia 14, dia 15, já se fez um trabalho ótimo. No dia 16 ela foi péssima. E aí quando chegar o momento da devolutiva que eu vou dizer, não, isso a gente vai construir. Então a avaliação de desempenho para mim é uma coisa que é sistemática, ela tem que acontecer no dia a dia. Claro, a gente vai ter aí os marcos, né? Sim. A gente vai usar um instrumento para poder potencializar, para poder dar as ferramentas, né? Trazer os caminhos. Até para formalizar, né, Débora? As empresas que trabalham com bonificação, com participação de Exatamente. Você precisa ter um instrumento formal para registrar. Medir isso. Exatamente. E para que as regras fiquem ali claras para todo mundo. Claro. Né? Então, assinei ali, eu me comprometi a isso, o meu gestor assinou ali se comprometendo a aquela meta e vamos caminhar juntos ali naquele prazo, né, para que a gente consiga. Então, acho que a comunicação, o treinamento, a capacitação daquele gestor naquela ferramenta é fundamental para que o processo aconteça de maneira mais tranquila. Suave não vai ser, porque é impossível. É avaliação. É impossível. A gente já tem o estigma da palavra Sim, avaliação. Temos. Então, por mais que a gente diga, durante o seu período, a gente foi ali dando feedback, foi positivo, ou o que não foi positivo, a gente se ajustou. Mas quando chegar no período da devolutiva, é inevitável frio na barriga. E você sabe de uma coisa? Você trouxe um ponto assim, poxa, a gente pode dizer que o trabalho foi maravilhoso, né? E deve. Da mesma forma, a gente sinalizar os pontos de melhoria. Porque você imagine, se as empresas ainda estiverem trabalhando também a avaliação com um ou dois marcos, 2 momentos, né? Sim. Às vezes semestral, às vezes Sim. anual. Você imagina, você chega no final do ano, a gente está agora em setembro. Vamos imaginar que a gente vai rodar as avaliações em dezembro. Aí você vai dizer assim, olha, Jaci, em fevereiro você fez um negócio. Aí veja, você está em dezembro. Primeiro que para você lembrar, meus parabéns, porque depois do Covid, eu tô precisando anotar tudo. Eu tá? tô um caos. Mas ok, a gente tem sistema, tem controle, tem registro. Agora, o mais agravante disso é o seguinte, qual foi a chance que você deu a Jaci? Sim. De resolver aquilo pontualmente? Porque se você guardou um negócio para dizer numa avaliação no final do ano, e era uma coisa que ela poderia melhorar, era um comportamento que ela poderia melhorar, uma habilidade que ela poderia aprimorar. Olha o tempo que ela perdeu. E, Fábio, não só. E você, enquanto gestor, você assistiu de fevereiro a dezembro o quê? Exatamente. Né? Exatamente. Você aí, a sua avaliação aí, faça uma autoavaliação. Poxa, É isso aí. já se não entregou em fevereiro, a gente está em dezembro. Sim, você fez o quê? Não vou dar mais a demanda já, sim, que ela não consegue cumprir. Pois é. Não tem Essa sentido. semana a gente publicou um texto falando sobre expectativas que a gente tem com as pessoas e eu lembro que outras dessas saias justas que a gente passa nos clientes, a gente foi ministrar um treinamento para uma empresa grande na área de saúde, referência no nosso estado, 60 pessoas. E a demanda era, o pessoal está desmotivado. Só que aí não foi palestra, foi treinamento. O pessoal está desmotivado, não estão sabendo fazer um bom atendimento, não estão sabendo vender. Vamos montar um módulo de qualificação para as pessoas. Montamos de novo o diagnóstico. A primeira turma foi no sábado. Montamos uma série de dinâmicas, fizemos oficinas que foram bem legais. E aí, lá no fundo do auditório, a diretoria toda, né? E a gerência. E a gente aqui, parará. Eu não sei em que momento que a pauta não era feedback, mas eu não sei em que momento essa história aconteceu. E aí, porque a gente, do retorno que a gente teve e tal, aí uma alma, que eu vou chamar de abençoada, porque tudo aquilo que nos torna mais fortes, eu denomino como anjos provocadores. Aprendi esse conceito com a minha terapeuta, Carol, que é linda. Aí ele levanta a mão e faz assim, mas como é esse negócio de feedback? Como é esse negócio de feedback? Eu disse, não, como é seu nome? A pessoa falou o nome, eu disse, fulano, você tem no seu um resultado, periodicamente o seu líder. Aí eu já imaginei, o povo não está dando feedback aqui, né? Então eu vou
Não, às vezes o líder está, de fato, muito atribulado, é um momento difícil, a gente está passando por uma série de transições aqui e ele não te deu um retorno ainda do seu trabalho, não avaliou como é que está o seu desempenho, a sua entrega e tal. Mas, com toda certeza, a gente está ajustando isso para acontecer. Aí ele fez assim, mas tem que acontecer como? Eu disse, cada empresa tem a sua dinâmica, a sua rotina, o ideal, já bem tensa, né, com o que via pela frente. Aí o cidadão, para acabar com a minha vida, faz assim... Ô, Fabiola, mas é que eu tô aqui há 3 anos e eu nunca recebi um feedback. Tinha no fundo toda a diretoria e gerência, aí eu olho para as pessoas. Então. Aí começou a sair um outro pelo lado, outro. Eu disse, gente, vamos fazer o seguinte: eu vou assumir um compromisso com vocês. Eu vou voltar para o nosso tema e vou levar esse assunto para a nossa liderança, para a gente entender como é que eu posso ajudar vocês. Tá certo? Porque eu preciso entender o que está acontecendo para ajudar vocês nesse processo. Aí fechei. 3 anos, um colaborador na área, o que é que esse líder está fazendo? E o que é que a estrutura de RH dessa empresa estava fazendo? Porque você falou uma coisa já assim fundamental. E a gente entra em algumas empresas e vê uma confusão de papéis. Ah, mas o RH não deu feedback, o RH não avaliou, o RH não deu treinamento. Mas peraí. Liderar é função do líder direto. Isso. Nós vamos criar e buscar as ferramentas, estruturas e organizar, e cronometrar, e desenvolver, e apoiar, e acompanhar, e auditar. Tudo bonitinho. Mas o meu feedback com o meu liderado é a mesma coisa, dizer, não, mandei para o RH demitir, volte para o corpo. Gente, eu vou fazer uma pausa. Quem demite é o líder direto. O RH vai lá, apoia, leva a documentação, mas quem fala? Porque fazer o contrário é, no mínimo, covardia. Eu gosto de usar essa palavra, que é muito forte. Eu sei, tenho plena consciência disso. Mas é um ato de covardia. Eu trabalho com você 1 ano, 2, 3, 4 anos. Estou do seu lado no dia a dia. Estou junto com você. Por qualquer motivo, você não atende mais a expectativa da organização. Eu tenho que olhar no seu olho e te dizer, Jace, né, nós rompemos aqui hoje a nossa relação profissional. Eu não descarto você para um outro setor fazer isso, seja ele quem for. Agora, eu vou ter o RH junto, com a documentação, com a orientação, inclusive com o apoio emocional, porque às vezes uma demissão é um processo muito delicado. Isso. O colaborador precisa. Mas eu vejo alguma inversão nessa história de opa, o RH não fez, não falou. Então, onde é que estava esse líder liderando e onde é que estava esse RH acompanhando? Então, E aí, Jace, já pega esse bolo todo que vou eu fiz. pegar esse bolo todo mesmo, literalmente, toda, porque eu acho legal assim, ó, nós estamos aqui discutindo gestão de pessoas e é muito legal quando a gente fala da parte bonitinha. Ah, porque então vamos implantar isso e aqui, vamos falar de ferramentas, não sei o quê. Muito legal, mas eu vou trazer um cenário aqui que eu vivenciei e vivencio ainda um pouco. Que é justamente a questão da cultura organizacional. E aí eu vou colocar tanto a questão da dificuldade que enfrentei como RH, mas no final das contas de falar esse caos, eu vou trazer um pouquinho de motivação para quem é do RH aí e que talvez entrou nesse mesmo cenário e está pensando, isso é impossível de resolver. Eu vivenciei, né, na empresa atual mesmo, eu vivenciei na Medsecol, um crescimento muito absurdo da empresa. A empresa é uma empresa sólida, né? Estamos há 25 anos no mercado, então não é uma empresa que nasceu ontem de forma nenhuma. Mais velha do que eu, inclusive, que tenho menos de 25 anos. Eu não posso contrariar o convidado. Então, assim, nosso público considera... Minha avó dizia que a gente não contraria velho, criança, nem maluco. Não tenho nem velho, nem criança aqui. Então, vou deixar os nossos ouvintes... Quem todo tá mundo vai assistindo acreditar. A gente vai acreditar. Todo 25. Todo mundo Linda. vai acreditar. Não pode contrariar cliente, inclusive, também, né? Juízo corporativo. Juízo corporativo. Juízo corporativo. Então, é uma empresa bastante sólida, porém que ela teve um pico de crescimento, assim, exponencial mesmo. Foi uma coisa... Boom! Do nada ela fez boom. Eu cheguei numa empresa de um tamanho e depois eu me vi... Meu Deus, eu tenho que cuidar disso tudo! Que horas foi que virou isso, sabe? De onde apareceu tanta essa gente? Brotou gente, mas foi você que contratou, mas eu não percebi que era tanta gente, sabe? E aí, eu enfrentei o seguinte cenário. Uma cultura que, naturalmente, a empresa cresce, você tende a começar a profissionalizar algumas coisas. Vai ter regras, sim, mas também vai ter organização de alguns processos que estavam desorganizados e vai melhorar a massa. Sim. Só que aí você tem uma janela muito pequena para fazer essas mudanças. Então, por exemplo, eu vivenciei esse cenário de
não tem o evento, nem sequer o evento do feedback. De avaliação. Então, esse cenário desse cidadão aí que você está falando, Sim. eu tenho certeza que a gente vai ter colaboradores que vão falar isso, no caso de lá de Do trás. passado. Né? Então, a gente vivenciou isso, não ter essa inversão de papéis, de só o RH desliga. Tem uma coisa interessante aí no equilíbrio, eu acho muito importante o que você falou, de não ter inversão do papel, de é importante, o líder estava com ele ali o tempo todo, e ele falar o motivo de estar desligando, mas também a gente tem o equilíbrio, Fá, de entender assim, ó, nós antes preparamos a liderança para fazer isso. Sensacional, Porque, por exemplo, eu ainda vivencio alguns momentos em que a inversão dos papéis existe, mas eu entendo ainda a importância de, em alguns momentos, isso acontecer hoje, no cenário hoje, não dizendo que isso deve acontecer. Eu Sim. concordo contigo. Mas de entender assim, eu ainda não preparei esse líder. E eu tô falando eu como gestora de RH, mas eu também como empresa. A Ou nossa seja, eu organização. junto com a minha liderança, Perfeito. com a minha diretoria, a gente ainda não preparou essa pessoa para lidar com isso. Perfeito. Então, e aí a gente volta lá na conversa lá atrás, de que primeiro a gente tem que olhar para a liderança. Porque como é que eu posso jogar o meu líder lá para fazer isso? E eu vejo, tipo, nos olhos dele que ele tá desesperado em fazer aquilo. Eu não sei o que é que eu vou falar já, você sabe? Aham. Como é que eu falo isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu me ensine aí, fale as palavras que eu tenho que falar, sabe? A gente Então, conhece um gestor assim, não é? Né? Que foge. Não, do assunto. eu tenho alguns que, inclusive, marca no dia pra, tipo assim, correr o risco dele não tá. De eu fazer Imagine. sozinha, sabe? É. Mas, assim, eu entendo. Eu tô falando, assim, de realmente me colocar no lugar dele e entender. Poxa, eu também preciso prepará-lo. Eu também preciso ajudá-lo para que chegue esse momento dele fazer o papel. Aham. Dele entender a importância. Dele entender, inclusive, que vai ser muito melhor, tanto para ele, quanto para a empresa, quanto para a pessoa que está sendo desligada. Sim. Que vai fluir de uma forma muito melhor do que chega ao RH, né? E por isso que a gente tem lá as marcas, né, André? De lá vem o RH que demite. A Aham. bruaca, a bruxa do Aham. 71, né? Porque só a gente demite. E não é assim, né? Então, eu queria trazer um pouquinho desse cenário e aí vem a mensagem motivadora. Gente, não é impossível. Porque quando eu entrei lá no Betsecal, eu fiz... Não, eu não vou conseguir, isso é impossível de resolver, e não, isso, meu pai eterno, sabe? E é entender que a cultura, ela não muda de um dia para o outro. Aham. A cultura a gente muda diariamente e é aos pouquinhos. Então, tenham um pouquinho de paciência, mas invistam. Não deixem de investir, Sim. né? Ainda tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar, mas eu já consigo olhar para aquilo que eu dizia que era impossível, sabe? Inclusive, vou falar, tá? Que vou elogiar o meu chefe, inclusive. Mas não é puxando saco, não. É porque uma das coisas que eu achava impossível era ele compreender esse olhar, sabe? De dizer, poxa, será que Perfeita. meu chefe vai compreender a importância E disso? eu lembro exatamente de uma fala sua comigo nesse sentido. De eu dizer, meu Deus, meu chefe, não, é impossível. Ele não vai entender a importância desse trabalho do RH, Que bom. né? Da importância dessas coisas do RH. E eu vi que o impossível é possível. É claro. Né? E aí começou de lá, e quando a gente começa de lá, eu acho que a coisa tende a fluir de uma forma bacana, sabe? Hoje eu vejo muita evolução, então, gente, não desista, não. É isso aí. Não desista, não. É difícil, é árduo a gente falar de cultura, de mudança de postura, de entender que eu também tenho papel nessa Aham. jogada de clima e de gestão de desempenho. Na verdade, o papel do líder é o principal. Porque não adianta o RH chegar lá e dizer assim, ó, então, você não tá indo bem, mas não tá indo bem por quê? Porque o seu gestor me disse que você não tá indo bem. Então, assim, o gestor tá lá dizendo, olha, tô vendo você fazer isso aqui tá bacana, isso aqui não tá legal, preciso que você pense nisso, porque vai acontecer assim, assado, porque você vai ter esse resultado. E um outro detalhe que eu queria, só para fechar agora, mesmo focando de dica para o líder, né? Não mais para o RH. Mas a gente precisa pensar no feedback não só mais o feedback negativo.
Porque é o que a Sem gente sombra de ouve dúvida. muito quando a gente vai fazer pesquisa de clima, nas conversas diárias, como você fala, né? Pesquisa de clima é processo, é diário. Então, se eu não tô fazendo aquele evento formal, mas eu tô ali chamando o colaborador, me conte como é que tá acontecendo, eu dou a oportunidade de ele vir e abrir, né? Isso também é uma forma Sim. de eu estar trazendo a questão do clima. E eu ouço muito isso. Poxa, o meu líder só me chama para puxar minha orelha. O meu líder só me chama para me dar feedback negativo. Eu não sei o que é que eu tô fazendo de bom. E aí, às vezes, eu faço, poxa, será que eu não presto para nada? E vamos voltar, gente. Ninguém não presta para nada. Com Claro. certeza, eu acho que se você me botar para fazer venda, eu não vou para lugar nenhum. Aham. Sabe? Não gosto, não tenho aptidão. E tenho uma aptidão para uma outra coisa. Então, e isso acontece com todos nós. Todos nós vamos ter aptidão para uma coisa e não ter para outras. É natural, porque ninguém é Mulher Maravilha, Sim, super-homem. sim. Então, eu acho que falta um pouquinho isso dos líderes de pensar, poxa, deixa eu elogiar, deixa ele saber. Eu preciso deixar ele saber que isso ele faz massa. Aham. Que isso ele faz bacana, ele precisa entender que isso... Porque eu vou motivá-lo dizendo, olha, você é bom, cara. Aham. Né? Eu vou motivá-la a continuar fazendo aquilo e, naturalmente, continuar me entregando bons resultados. E, no momento adequado, chamar e dizer também o que é que precisa de melhoria, mas qual a forma que isso vai acontecer? Uhum. E isso é muito importante. Qual a Muito forma bom. que isso vai acontecer? Né? Vamos com cuidado, é entender que é um ser humano que está do outro lado, se colocar no lugar, como é que você vai alcançar ele, né? Uhum. Tem alguns que são mais sensíveis, outros que são mais, né, deslanchados, a gente, né, fala de uma forma mais tranquila, outro a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então é sempre pensar no outro. Pensar no outro e como eu vou alcançar ele, porque eu acho que o trabalho de feedback está para além de corrigir. Eu gosto muito de usar a palavra conquistar. Eu Aham. acho que, dependendo da forma como a gente vai falar, até mesmo a correção, até mesmo na hora de aplicar uma correção, a forma como você vai aplicar essa correção pode conquistá-lo a querer mudar, a querer melhorar. Então, eu acho que isso é uma linha tênue, mas é sensacional quando o líder compreende isso, sabe? Eu não tô falando com uma pessoa que vai fazer isso certo o tempo todo, Claro. porque é um aprendizado diário, mas pelo menos eu entendo a importância disso, sabe? Sim. Então, eu acho que é importante os líderes pensarem dessa forma. Muito bom. Rapaz, a gente passaria um dia aqui falando das nossas pautas, né? Vamos pensar. Olha, minha avó dizia um negócio, se fosse fácil, não era para vocês. Mas não era isso que ela diria, não. Ela diria o seguinte, a quem muito foi dado, muito será exigido. Ninguém mandou vocês serem incompetentes. Porque aí agora tem que lidar com um monte de desafio. A frase de Ned, eu acho que é bíblica, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. Então, meninas, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. Vocês fizeram tantas contribuições maravilhosas. Tenho mais que agradecer de novo por vocês estarem aqui. A gente ter vivido esse ArtaCast discutindo, trocando ideias de gestão na área de saúde. Vocês falaram de uma coisa que eu vou deixar como minha reflexão final e vou abrir para vocês fecharem, né? Se despedirem do nosso público, né? Desse momento nosso aqui. Que é o seguinte, a gente precisa aprender a comemorar as pequenas conquistas. Sabe, cada dia que passa, quando eu vejo o tamanho dos projetos, às vezes a gente empreende projetos de grande porte, de longa duração. E aí você vê aquele mundo de coisa para fazer e você diz, meu Deus do céu, tem muita coisa, eu não vou dar conta disso, né? É muita coisa, é muito problema. Às vezes a gente vai implementar, imagina o que é implementar um RH estratégico numa empresa que não tem. Você já olha para aquilo e você diz, você já sabe tudo que você tem que fazer, mas, cara, vai dar um trabalho. Por onde eu começo? Por onde começa? O que é prioridade? E quem faz? E aí o povo, na hora que vê, dizendo, uau, vamos ter, aí a ansiedade... Eu já chego dizendo, galera, ó, vamos lá, controlar a ansiedade, todo mundo no chazinho, porque tem muita coisa. Tem sido uma feliz experiência comemorar as pequenas conquistas, comemorar os pequenos avanços, porque isso vai retroalimentando a gente. Se a gente olha a história do era impossível, não, mas vamos fazer o que a gente pode. Isso. Vamos cuidar do que está na mão da gente. Eu tenho 20 líderes, eu não consigo influenciar os 20, mas eu consigo influenciar 3, 4, 5, que serão multiplicadores e que vão apoiar a gente nesse processo, Então, as pequenas conquistas, os pequenos passos, os pequenos avanços. Essa semana eu fiz uma postagem com o meu gato, que eu olhei para ele, ele me inspirou, porque foi muito engraçado, porque ele estava olhando para frente,
Depois ele olhou para o lado, ele botou a cara para cima e olhou para baixo. Aí eu postei assim, olha, motivacional do dia by Bruce. Encare a vida de frente, olhando para o lado, de cabeça erguida e até olhe para baixo, mas não pare. Eu acho que eu acredito fortemente nisso. Para todos nós, profissionais de RH, num segmento tão denso, tenso, dinâmico e crucial para as nossas vidas, a nossa capacidade, a sua palavra muito feliz, de resiliência, mas a nossa predisposição para avançar sempre, independente das circunstâncias, né? E ter as gratidões, ter os benefícios, porque eu não sei, imagino que sempre que as conheço, mas o que sempre me deixou profundamente emocionada na minha carreira, como executiva e hoje também, é quando eu vejo as pessoas crescendo. Quando eu as vejo conquistando, quando eu as vejo avançando, quando eu as vejo sair de um patamar de dificuldade e trilhar um caminho de sucesso, de realidade. Rapaz, aquilo é como se fosse eu, né? Assim, eu vibro com a felicidade daquele profissional. E se a gente aprende a fazer essas pequenas comemorações, e também com a gente, se a gente se retroalimenta, eu tinha que fazer 100, mas eu fiz 90. Uau, que maravilha! Vamos comemorar os 90? Para a gente continuar tendo força, para dar conta dos desafios que a gente escolheu assumir e dar conta das pessoas que escolheram confiar na gente e que a gente escolheu servir, né? Penso que é o caminho e da gente se apoiar, as nossas comunidades se apoiarem, porque tem um dia que a gente tem um surto. Então, aí no dia do meu surto, Jace me ajuda, no dia que Jace surta, Dê ajuda, no dia que der surto, eu ajudo. E a gente se mantém fortalecidas, né? Jace? Eu achei legal, achei importante a sua frase de comemorar as pequenas conquistas, porque com experiência pessoal mesmo, eu acho que eu faltei fazer isso. Eu me cobro muito, 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 muito. Eu faço, não, mas eu queria fazer 10 milhões de coisas e eu só consegui fazer uma. Uma não é 0,01 do percentual que eu queria fazer. Mas, poxa, mas eu já consegui fazer isso. Nesse cenário, né, difícil, tal, com todas as adversidades que a gente enfrenta mesmo e com as dificuldades que a gente tem mesmo como profissional, porque naturalmente nós vamos ter também, comemorar já conseguir dar esse passo. Nossa, que legal conseguir subir um degrau, né? Eu acho isso super importante, né? Eu tô aprendendo isso. Que bom! Tô aprendendo isso. Olha aí, uma pequena conquista pra gente já comemorar hoje. É uma pequena conquista, com certeza. Já temos uma comemoração hoje. Com certeza. Tô aprendendo isso, a comemorar os pequenos passos que eu consigo dar, né, no RH. E no RH, na verdade, como RH, mas dentro das organizações, né? Então, acho isso super bacana, acho importante. E aí, quero trazer pra galera. Comemorem as pequenas conquistas. Delícia! É importante. E, gente, assim, não podemos parar no tempo também. A gente precisa entender que a gente também precisa aprender, né? Às vezes a gente é visto como as pessoas que vão dar todas as respostas. Nem sempre temos todas as respostas. É compreender, não tenho uma resposta nesse momento, vou tentar alcançar para você essa resposta. Ou vamos tentar junto aqui chegar nela. Né? Não tem nada de errado nisso, em não ter todas as respostas, mas a gente entender que a gente também pode chegar nelas. Então, às vezes, a gente esquece um pouquinho de pensar na gente, no sentido de a gente também buscar mais conhecimento, porque vai enriquecer a gente e, naturalmente, a gente vai trazer coisas muito, muito melhores e muito mais ricas para as equipes, né? Então, é isso. Muito bom. Andréa? Ai, foi bacana. Vocês relaxaram? Foi bacana, foi tranquilo. Um pouquinho. Eu acho que a gente ficaria aqui, eu não sei nem que horas são, mas acho que a gente ficaria aqui o resto do dia falando. Tranquilamente. E acho que, por uma simples razão, nós somos pessoas que amamos a área que escolhemos trabalhar. Porque eu acho que dificuldade a gente vai ter em todo lugar. A gente não pode se iludir, né? Então, eu vou chegar numa empresa e vou encontrar um cenário desse aí, meu Deus, né? Mas hoje você olha para trás e você entende que, opa, meu Deus, olha como era e olha o que eu já consegui. E é comemorar esses pequenos passos.
né? E é você também se desafiar a todo instante. É você se preparar para aqueles desafios. Poxa, o ambiente que eu tô tá me provocando de alguma maneira e eu não tenho as respostas. E o que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer comigo? E o que é que eu, profissional, eu, pessoa, como é que eu tô ali naquele momento? O que é que eu tô buscando me desafiar para propor novas soluções, para propor novas ideias, novos projetos? Não desistir. A gente está numa área que é de pessoas. Se eu desistir de pessoas, eu desistir da vida. Uau! Né? Então... Rapaz, registra essa frase. By André Aragão. Se eu desistir de pessoas, eu desistir da vida. Isso foi sensacional. Mas é verdade. Porque o nosso trabalho é esse. Né? Então, se eu digo, não, esse líder não vai mais... Então, eu não tenho mais sentido trabalhando nessa área. Eu posso não ter mais a competência de provocá-lo, de desenvolvê-lo, mas eu vou ter que usar a mão de outro recurso. Mas se eu desistir, não tem mais sentido. Então, acho que a gente manter aí essa felicidade de pequenos passos todos os dias, é a gente cultivar as rotinas, porque às vezes a gente vem fazendo coisas bacanas e por uma série de adversidades a gente dá um passo para trás e deixa isso para lá. Poxa, mas aquilo era tão bacana. Né? Então, a gente também não desistir disso e não desistir jamais e comemorar e seguir para frente, olhar sempre para frente para que a gente possa aí ter novos insights. Eu acho que sempre que eu encontro pessoas da área de RH, eu estou fazendo parte de um grupo agora e sempre que a gente se reúne, parece que a gente enche assim a bateria, recarrega, porque você sai com várias ideias, você vê pessoas ali vivendo dificuldades que você já passou ou que está passando na hora e às vezes um simples bate-papo te dá um insight para você fazer uma coisa diferente. Então, acho que a gente também precisa fazer isso, estabelecer conexões, buscar pessoas, né, conhecer novas pessoas, né, abrir aí as nossas lamentações e comemorar nossas vitórias também, porque não? Aliás, vitórias não, triunfos, que eu sou Bahia. Viu? Vamos registrar vitórias. De jeito nenhum, corta essa parte. Gostei vamos lá André, pra parte gente. de celebrar triunfos. Deve ser algum tipo de provocação do meu anjo ter as minhas clientes torcendo para o Bahia. Mas eu não vou procurar confusão, não. Tá tudo certo. Mas é isso. Muito bom. Pois é, gente. A gente finaliza aqui mais um ArtaCast. Hoje a gente discutiu gestão estratégica de pessoas na área de saúde. Foi um momento maravilhoso. A gente bateu ali a nossa meta, né? E aí, mais uma vez, agradecer que vocês estejam seguindo o canal, sigam as nossas redes sociais, curtam os vídeos, compartilhem, divulguem. Lembrem da ameaça do nosso marketing. Se não compartilhar, se não curtir, se não fizer inscrição no canal, perde 6 dias de faturamento. Então, não vamos arriscar isso, tá certo? Mas, acima de tudo, quero deixar aqui, como sempre, no final, o meu desejo de que o sentido de Arta se manifeste na vida de vocês, nas vidas das suas empresas, dos seus colaboradores e, com carinho especial, dos gestores de RH. Se ficaram curiosos, depois vão pesquisar o sentido de Arta, tá certo? E, numa outra oportunidade, a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Obrigada ao time da Urban Media House, as meninas, mais uma vez, pela ilustríssima presença, né? Jaciana Brasil, gestora de RH da Medicicor e da LevMed, e André Aragão, gerente de RH, as duas são gerentes de RH, André Aragão, gerente de RH da Ulisp Psiquiatria, ambas com um desafio enorme, cuidando de gente de 2 empresas que são referência no que fazem no nosso mercado. Então, muito obrigada e um beijo para vocês. Beijos.